um montante que gira em torno de 6 bilhões e que beneficiaria cerca de 20 mil servidores públicos. Mas o que continua a matéria. Mas o que causou a estranheza no meio político foi a forma como se deu o fato. Samuel Almeida Brasil era o titular da vara dos feitos da Fazenda. Virou desembargador por um passe de mágica. Substituto, ele era desembargador substituto, depois oficializado no tribunal, pelo critério de merecimento. Atropelou uma fila de juízes de entrância especial, que aguardava a oportunidade. Foi uma mágica que ele virou desembargador. E foi uma mágica também que essa decisão deu cabo aos 20 mil, aos precatórios de 20 mil servidores capixabas. Continuando a matéria. Para alguns colegas magistrados, a ascensão de Samuel Almeida Brasil expôs a relação de poder existente entre o governo do Estado e o judiciário, em que o tribunal atende aos interesses do governo em troca de benefícios. Além da evolução do orçamento do tribunal de 286 milhões em 2002, no início do governo Paulo Artung, para 611 milhões, dinheiro do contribuinte capixaba. Quando o governo Paulo Artung começou a gestão, o tribunal tinha um orçamento de 286 milhões, hoje está passando a casa de 111 milhões previsto para 2009. É um verdadeiro descalabro capixaba. A anistia de dívidas previdenciárias foi concedido também, senhor presidente, outro descalabro. Anistia de dívidas previdenciárias a 51 magistrados capixabas denunciam um esquema de troca de favores entre os dois poderes. É uma covardia capixaba. Os poderes unidos contra a sociedade capixaba. Continuando a matéria. Outro ponto que causa polêmica nos bastidores é o fato de, para conceder a liminar, Samuel ter atropelado o regime interno do Tribunal de Justiça, que no artigo 134, parágrafo 3º, alerta que é proibido ao magistrado exercer suas funções em caso que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe proferido sentença ou decisão. Como o juiz da vara dos feitos da Fazenda, Samuel já havia dado decisão favorável a credores da trimestralidade naquela entrância, o que o deixaria impedido de proferir liminar sobre a mesma matéria na instância superior. Nesse caso, o artigo 39 do regimento determina que o desembargador deve se dar por suspeito ou impedido, e se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Mesmo com o caso já transitado em julgado, não cabendo mais recursos, o desembargador reverteu a decisão do Supremo Tribunal Federal, um ato covarde contra o povo capixaba. A decisão do desembargador teve como base uma tese do direito sobre a anulação de sentenças contrárias à Constituição. A tese prevê que até mesmo decisões em última instância, que já não permitem mais recursos, como é o caso dos precatórios, são nulas quando estejam em desacordo com as normas constitucionais. Na época, o governo do Estado apresentou no Tribunal de Justiça uma ação pedindo a anulação da decisão judicial, que gerou um precatório de 4,7 milhões ao Estado. O Estado alegou que Lei 3.935 de 87, que gerou o título, já foi considerada inconstitucional, porque autorizava o reajuste salarial dos servidores públicos a cada 3 meses, com base em um índice de correção federal, o índice de preço ao consumidor. Finalizando essa matéria, a decisão retirou da folha de pagamento de precatório no Estado todos os originados pelo processo de trimestralidade, numa dívida estimada em 6,67 bilhões, com cerca de 20 mil servidores públicos. Senhor presidente, infelizmente, no que tange ao nosso Tribunal de Justiça capixaba, essas lembranças não são nada boas, mas são comuns no judiciário capixaba. Percebe-se claramente o envolvimento, a imbricação entre o executivo e o judiciário. Para se ter uma ideia, quando começou o governo Paulo Artung, o orçamento do Ministério Público era de 88 milhões de reais. Hoje já passa da casa de 222 milhões de reais. Mais um organismo que está vinculado ao governo do Estado do Espírito Santo. Dessa forma, senhor presidente, não podemos crer em coincidências providenciais quanto a certos fatos arguidos pelos sindicatos de servidores públicos que dão conta de uma anistia de dívida de cunho previdenciário junto ao Instituto de Previdência General Monteiro, ofertada a 51 magistrados poucos meses antes da decisão do desembargador Samuel Almeida Brasil, como havia falado atrás. Recentemente, o governo correu um sério risco de intervenção federal pelo não pagamento de precatórios alimentares. Os covardes foram salvos por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento deu conta de que a União não deveria intervir para que o Estado honre com os pagamentos determinados pela Justiça. O que prefeitos e governadores têm de ter em mente é de que o Estado permanece, que eles passam. O Estado é um ente maior do que o poder e vaidades
personalíssimos, tão inerentes a certos governantes que pensam estar acima de tudo e de todos. Assim agindo, estariam de maneira inequívoca reproduzindo a máxima do rei absolutista Luís XIV, o l'état c'est moi. Como frisamos no início, o termo precatório também significa súplica, pedir, invocar. A quem mais todas essas famílias terão de suplicar para que os seus direitos sejam atendidos? Recorrer à justiça, essa reconheceu e determinou o pagamento em nada. Temos por certo, aqui eu estou generalizando, não somente aos capixabas, mas a todos os precatórios do Brasil inteiro. Temos por certo que para aqueles que acreditam, a coisa vai andar, mas se essa PEC passar, vai ficar complicado. Senhoras e senhores deputados, a esperança de muitas famílias está em nossas mãos. Essa PEC, ela tem o propósito de oficializar o calote estadual. Devemos aproveitar e, de uma vez por todas, criar mecanismos legais para pôr fim à conhecida máxima de que o Estado é o maior cobrador e o pior pagador. Se nós, como cidadãos, honramos com os nossos compromissos e arcamos com as dívidas que fazemos, por que não o Estado? Se o Estado deve ao cidadão, tem que pagar o cidadão, não tem que ficar inventando artifício para poder pagar em 1000 vezes, não. Isso aí é um engano, é um engodo, é mais um engodo que estão fazendo para o cidadão brasileiro. Dessa forma, estarão os membros dessa casa preservando e zelando pela manutenção do Estado Democrático de Direito, garantindo a autonomia e força do Poder Legislativo, moralizando a harmonia entre os três poderes, garantindo a autonomia e força do Poder Legislativo, assim como idealizado por Montesquieu, e contribuindo sobremaneira para o estabelecimento pleno da democracia e da justiça. Essas que permeiam tantos eloquentes discursos, mas que na prática, conforme conveniências e interesses mais difusos, por vezes é rasgada e julgada no lixo. A verdadeira democracia é a democracia da cidadania, é a prevalência da harmonia, da tranquilidade do cidadão, que hoje a gente não observa. Uma PEC desse sentido, passar nessa casa aqui, é inadmissível. Vai estar ofendendo os milhares de brasileiros que acreditam na democracia. Tal como centenas de brasileiros, suplicamos para que essa casa faça sua parte, coibindo mais esse achincalhe. Isso é um achincalhe com a democracia brasileira. É o apodrecimento do respeito do cidadão com a democracia do Brasil. E dessa forma, achincalhe idealizado meticulosamente por nossas maiores autoridades. São cérebros que articulam o descalabro nacional. Os brasileiros não podem admitir que essa PEC do calote passe nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente.